Bem, boa tarde para todos. Eu vou só fazer uma breve introdução, né? Hoje nós temos um debate do canal Bioética da Governança com o professor Valdo Silva, que vai nos falar sobre herança escravagista e corrupção sistêmica no Brasil, suas reflexões sobre o sistema político brasileiro. O professor Valdo é uma figura de destaque aí na nossa história intelectual, política, né? Ele vai se apresentar inicialmente, no início da sua fala, e depois nós vamos ter a participação do colega Celson Pereira, da UFMG, Luiz Gonzaga Chavegato Filho, da Universidade Federal de São João del Rei, o Jackson Sionek, que é uma pessoa muito conhecida na área de neurociência, é uma figura de formação em engenharia, uma figura interdisciplinar que trabalha com pesquisas em neurociência, na parte prática. Temos o José Otávio Pompeu e Silva, que está chegando agora, que é professor na UFRJ. Boa tarde. E o João Senzi, que é o presidente da Sociedade de Integração Universidade e Empresa e também trabalha com pesquisa de opinião do Instituto CESU. Então, eu passo a palavra para o professor Valdo para fazer sua exposição inicial, depois a gente inicia o debate, sendo que nós temos uma previsão de encerrar dentro de 1h30, mas a gente pode estender um pouco se for necessário, né, visto que o tema é bastante polêmico. Então, eu passo a palavra para o professor Valdo, agradecendo muito a sua participação, sua presença aqui, compartilhando os seus conhecimentos e reflexões com a gente. Ok. Eu tenho 77 anos de idade, 60 deles eu tentei mudar o mundo. Não é porque eu era chato, não. É porque eu nunca consegui conviver com o grau de desigualdade que as nossas sociedades incorporaram. Não é só a desigualdade social no conjunto da sociedade. Não. Essa desigualdade funciona dentro da família, funciona entre os indivíduos. Ela, assim, uma espécie, eu vou usar muito esse conceito, é uma espécie de aquisição epigenética que se incorporou à vida de uma nação em função das suas características iniciais. Qual seja? Um negócio que o Salson conhece bem, que chama sensibilidade crítica inicial. É uma noção da teoria do caos ordenado. Vou tentar, através de uma história pessoal, dar uma unidade à minha conversa. Eu estudei na França com uma figura muito interessante, chamava-se Charles Bettelheim. Era um intelectual marxista, um sujeito brilhante, que fazia uma crítica assim violenta à União Soviética e ao socialismo com as características que ele tomou. Tem um livro famosíssimo dele que chama Luta de Classes na União Soviética, do qual eu participei da discussão o tempo inteiro, da composição desse livro. Num desses debates, eu tinha uma grande dificuldade com o método. Eu não concordava com a ideia do método marxista, o chamado determinismo histórico,
principalmente naquilo que ele agregava à classe operária como portadora do futuro da humanidade. Eu argumentava, e argumentei num debate público, onde fui massacrado, que a escravidão era uma sensibilidade crítica com um papel no capitalismo mais importante que a classe operária. Eu fui massacrado, evidentemente. Mas nunca desisti dessa ideia. Da ideia de que transformar uma classe na portadora da história é um equívoco. Porque, na realidade, são inúmeros as sensibilidades que atuam no desenvolvimento, na formação e no desenvolvimento de uma sociedade. As religiões, né? O comportamento momentâneo, enfim, inúmeras outras características, a cultura, a arte, interferem no desenvolvimento econômico, político, social de uma sociedade. Não tem classe com a propriedade de ser a condutora da história. Não existe. Isso é uma ideia fetichista. O que é o fetichismo? É uma coisa que se apresenta tal qual ela não é. Essa é a noção que eu gostaria de gravar. Eu sempre tive essa dificuldade de aceitar que uma classe social pudesse conduzir a história. Eu sempre achei que as classes sociais obedeciam a seus interesses específicos. E nada me dizia que o interesse específico da classe operária, ou de qualquer outra, fosse o bem da humanidade e a bondade humana. Os interesses são materiais. O que ocorreu? Após a Segunda Guerra Mundial, o capitalismo mudou de natureza. Ele era concorrencial, o sistema de regulação dele era concorrencial e baseado numa disputa mais ou menos generalizada de interesses entre capitalistas, entre classes sociais, entre indivíduos, enfim. Baseado na concorrência. Após a Segunda Guerra Mundial, introduz o capitalismo chamado monopolista. Ele muda as características das relações sociais dominantes. A minha classe social, a minha geração, que deve ter mais ou menos proximidade com a de vocês, foi um personagem particularmente importante nesse processo. Nós gritamos a libertação das mulheres, nós gritamos contra a escravidão, nós gritamos contra a segregação racial, nós gritamos contra tudo, gritamos pelo direito de andar do jeito que a gente quisesse, gritamos pelo direito de aceitar os homossexuais, de ter igualdade feminina, enfim. A minha geração, eu vejo que é parte de nós aqui, integrou a mesma geração, mudou o mundo. Mas uma parte dela queria mudar outra coisa. Queria mudar as relações sociais, as relações econômicas. E aí o procedimento é muito mais complexo. E aparentemente teve uma derrota, mas não teve, não. A nossa geração, dos anos 50, 60, mudou o mundo. E profundamente.
Bom, eu retomo a minha consideração inicial com relação ao problema do método. O método é um caminho. Se você transformar o caminho em objetivo final, você vai se arrebentar. Os marxistas transformaram um método que eles chamavam de materialismo histórico e dialético em uma teoria da história. E, com isso, eles não desenvolveram uma teoria da história. Eles ocuparam a teoria por um método, o que inevitavelmente vai levar a uma atitude de, vamos dizer assim, eclesiástica, de crença, de dogma. Por quê? A teoria, ela lhe oferece os instrumentos para você permanentemente modificar, adaptar, adequar o seu pensamento à realidade que você está vivendo. O método não, o método é só um caminho único. Se transformar o método em teoria, pronto. Arrebentou tudo. Aí eu volto ao início. Transformar a classe operária em salvadora da humanidade é um erro total. Por quê? Quando aparece o capitalismo monopolista, ele oferece novas condições. São chamados 30 anos gloriosos do capitalismo. Melhora salário, oferece geladeira, automóvel, férias, educação gratuita, né? Um monte de benefícios que constituem o sistema de regulação monopolista. E que teve um êxito absolutamente incontestável. Mas ele trazia um problema que começou a corroê-lo internamente. Eu não vou entrar no detalhe disso, mas trata-se de uma baixa tendencial da taxa de lucro. Não da massa de lucro, mas da taxa de lucro. Isso aí levou o sistema, lá nos anos 70, ter uma mudança brutal. Valdo, desculpa, e a escravidão, a escravatura? Espera aí. Os escravos. Espera aí. O seu tempo está ficando curto. Não. Meu tempo, eu tenho certeza que vai dar, Sansão. Né? Tenho certeza que vai dar. Eu já falei no início que eu tinha a ideia de que a escravidão era um dos elementos fundamentais do desenvolvimento do capitalismo. E que eu apanhei muito por causa disso. Né? Vou voltar a esse tema, calma. Não apanha mais, não. Então, em seguida a essa mudança que o capitalismo monopolista trouxe, vem uma crise. Nessa crise, surge um fenômeno novo. O fenômeno novo é o seguinte: a hegemonia do sistema deixa de ser do capital industrial e passa a ser do capital na forma dinheiro. Atenção, não é capital financeiro, não. Ele é também financeiro, mas é o capital na forma dinheiro. Ele quer ganhar dinheiro de qualquer maneira. E, principalmente, ele ganha dinheiro fácil com a especulação no sistema. Daí, após a crise, que vai ser superada nos anos 80, o capitalismo ingressa na hegemonia do capital na forma de dinheiro. Bolsa de valor, é isso que dá dinheiro.
né? Aqui no Brasil chegou ao ponto de nós destruirmos o nosso sistema industrial para ficar o pessoal ganhando dinheiro na Avenida Paulista. O sistema industrial acabou. Nós nos arrebentamos inteiramente. O custo disso vai ser sensacional. Não sei como que a gente vai sair dessa merda. Não vejo saída. Até porque, nesse vácuo aberto pela nova hegemonia, aparece a epigenética com a escravidão. A epigenética quer dizer o seguinte: nosso corpo humano, consegue fazer adaptações no seu sistema genético, incorporando hábitos, estilo de vida. Não precisa de uma ruptura no sistema genético, no DNA. Esses comportamentos são absorvidos por um indivíduo, por uma sociedade, e se tornam o que eu chamei, antes já falei, sensibilidades críticas irreversíveis, ou quase irreversíveis. Então, seu som, está aí a escravidão. A escravidão é uma sensibilidade crítica de grande peso na sociedade brasileira. Ela interfere, primeiro, na escravidão, o capitalismo se acumula não é através do trabalho, é através do trabalho de gente de animais. Não é do trabalho humano, porque escravo era animal. Era assim que era absorvido pela sociedade. Essa, vamos dizer, raiz histórica afeta o comportamento do nosso país radicalmente. No comportamento da elite, no comportamento de todo mundo. E no comportamento até da classe operária também, que nunca se definiu muito claramente no Brasil. Mas afeta o comportamento da classe média enormemente. A corrupção é um dos aspectos dessa herança. Para ganhar dinheiro, vale qualquer coisa. Vale qualquer comportamento. Se o cara for rico, se ele roubou, ninguém quer saber, ele é rico. Acabou. Um cara chamado Antônio Luciano tem 50 mil casas em Belo Horizonte. Ele rouba da sociedade, ele roubava, porque ele já morreu, há 50 anos. Por exemplo, vocês querem um exemplo? A Universidade Federal de Minas Gerais tem uma mata enorme, uma grande quantidade de terreno coberto por mata originais, e o Antônio Luciano entrou na justiça pedindo os terrenos todos para ele, porque não estava sendo usado por ninguém. E quase ganhou. Na verdade, o que ele fez a vida inteira? Ele fez trambique para conseguir casas. E todo mundo acha que isso é normal. Ele é rico, ele é respeitado. Esse sentimento ele penetrou a sociedade brasileira. O sentimento que, para enriquecer, vale tudo. A escravidão mergulhou na sociedade brasileira, agora com um novo acompanhante. Não é mais a classe operária, que faz parte desse sistema de escravidão, como a gente achava antes no capitalismo clássico. É
a exclusão social. Muito pior do que ser explorado é não ter nem o direito de ser explorado. Essa é a nossa realidade, cada vez mais acentuada. Nem explorado as pessoas têm mais o direito. As mudanças na legislação implementadas pelo atual governo são um horror. O indivíduo tem mais direito nenhum. Não tem mais nada. E cada dia parece uma novidade, sempre retirando algum direito. Essa é a resultante de um sistema que entrou em crise, que achou uma solução para essa crise com a hegemonia do capital na forma de dinheiro. O capital na forma de dinheiro não precisa de classe operária. O caso está dizendo que vai acabar a classe operária, vai acabar a indústria, não. A classe operária vai acabar. Vai ser tudo substituído por sistemas. Máquinas, equipamentos, processos. Vai ser tudo substituído. Olha, uma vaca no Brasil, quando produz bastante leite, produz 20, 30 litros por dia. Os chineses estão criando vaca fechada, escutando Beethoven o dia inteiro, que dá 120 litros de leite por dia. Sabe quantos empregados tem? Nenhum. Porque a vaca, como a mama pesa, ela mesma procura uma solução. E tem uma solução tecnológica. Pronto, resolve o problema. E ali, pelo sistema que ela está enquadrada, o criador da vaca controla a temperatura, pressão, controla tudo nela. Controla quanto que ela variou a produção de leite. Se variou muito, ele vai interferir. Né? Ele vai interferir, assim, ele vai chamar um técnico. Não tem mais atividade do criador de vaca que ficava lá cuidando da vaca, não. Ele chama um técnico. E o técnico vai lá, faz as medidas e os exames necessários. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A medicina, o médico sofre o mesmo processo que sofreu a classe operária antes. O saber fazer dele é incorporado a um sistema de máquina. Pronto. Ele é o quê? Um leitor de resultado. Mais nada. E daqui a pouco, nem a interpretação do resultado vai precisar dele mais. Que você vai ter um sistema computadorizado que vai dar todas as hipóteses de diagnóstico possíveis em função de um certo número de informações. Você está falando da inteligência artificial, né? Claro, estou falando de inteligência artificial. É isso. E esse negócio vai ter classe operária para isso? Vai estar, não. Então, a ideia marxista de que a classe operária tinha o destino da história é uma falácia. Tem não. O destino da história somos nós. Está nas nossas mãos. E o diabo é que o sistema desenvolveu técnicas que são muito difíceis de enfrentar. A minha esposa é química. E um dia, num seminário qualquer de química, eu escutei um cara falar um negócio de quiralidade. Quiralidade é o seguinte: certas moléculas, a imagem especular dela não reflete mais a sua estrutura original. Muda estruturalmente.
E nós hoje somos afetados por um negócio chamado, que eu chamo de espelho eletrônico. Toda imagem que nos é transmitida, ela é fraudada. E nossa capacidade de interpretar essa fraude é muito limitada. Precisa de um nível de consciência e formação intelectual muito maior do que o que nós dispomos atualmente. Então, eu retomo a questão da escravidão. O trabalho não é mais a forma de ganhar dinheiro. Eu não estou dizendo no Brasil, não, no sistema global, mas no Brasil especialmente. O que aconteceu? Nós tínhamos 30%, 40% do nosso produto interno bruto com base no sistema industrial. Hoje é 10%. Nós importamos tudo. Nós produzimos uma agricultura de excelente, vamos dizer, resultado econômico. Mas nós não produzimos trator. Nós importamos peça. Nós importamos todos os elementos necessários para a produção agrícola. E mais, cada vez mais nós vamos acabar com o trabalho. O trabalho não é um instrumento, vamos dizer, um elemento fundamental da estruturação do capitalismo mais. É o quê? A ciência e tecnologia. Lá os marxistas chamavam de desenvolvimento das forças produtivas. Mas é a ciência e tecnologia que são capazes de descortinar um futuro. E tem de investir tudo. Tem de aprender a fazer semicondutores. Tem de aprender o domínio do sistema de materiais, os mais complexos. Ou nós investimos nessa sociedade, ou nosso futuro é lamentável. Não vai passar de uma... não vai passar de uma forma de escravidão. Uma forma de escravidão de uma sociedade onde tem o escravo e o dono de escravos. Na verdade, é isso. O dono de escravo reivindica o direito de continuar sendo dono de escravo. E o escravo não reivindica mais nada, porque não sabe nem o que pensar mais. Ele é dependente de um negócio que chama... negócio que o PT inventou, né? Que é dar um dinheirinho para o cara, para a família sobreviver no limite da miséria. Veja bem, não estou condenando o PT por isso. Estou dizendo que é essa resultante do processo de desenvolvimento do sistema capitalista no seu período pós-monopolista. É o após-monopolismo. O monopolismo, período monopolista, foi a glória do capitalismo. 30 anos onde nós achávamos, todo mundo achava que o mundo era uma maravilha. A minha geração não tinha, nossa geração, não sei se todos nós, não tinha problema de emprego, não tinha dificuldade nenhuma de ter emprego. Hoje não tem mais emprego. Os meninos não têm mais o que fazer. Um arquiteto hoje serve para quê? Para nada. Um engenheiro serve para quê?
Quase nada também. Um médico serve para quê? Serve para ler resultado de exame. Só. Insisto que até o diagnóstico ele vai perder essa capacidade. Então, respondendo você, Salson, eu fiz esse mergulho num monte de considerações para dizer o seguinte: a escravidão é um negócio que está profundamente introduzido na sociedade brasileira. O espírito dela decorrente é uma condenação inevitável. O Sartre dizia que o homem é condenado à liberdade. Eu já acreditei nisso. Hoje eu tenho dúvidas. Estou mais tendente a acreditar que o homem é condenado à opressão. Aí vocês vão dizer assim, mas sempre vai haver quem resista. Dúvida nenhuma. Mas com a condição cada vez menor de interferir com essa resistência na mudança de rumo da sociedade. Agora, entretanto, eu sou um otimista absolutamente empedernido. Porque, eu esqueci de fazer uma observação, devia ter feito no início, o que move o desenvolvimento humano é a contradição. Um cara chamado Heráclito de Éfeso, ou Heráclito Obscuro, desenvolveu a ideia de que tudo é e não é. Né? Que o rio corre e não corre. Enfim, que a contradição é a mola mestra do desenvolvimento de tudo. Ô, Walter, você esqueceu de falar uma evidência, a questão da corrupção. Peraí, cara. Peraí, eu vou Seu tempo, fechar com ela. seu tempo já acabou nisso. Ah, é? Não olhou o relógio, não, pô. Não, meu tempo não acabou. Deixa ele concluir, né? Deixa ele concluir. Porque... Pelo meu cálculo aqui, falta 5 minutos. Eu estou de olho, Salson. Então, até cortei um pouco o meu raciocínio aqui. Mas o que nós estamos vivendo? Há um aumento, um agravamento da contradição, de todas as contradições, do homem com o homem e dele com a natureza. Essas são contradições originais da espécie humana. Quando há o rompimento do homem com o comportamento geneticamente programado, ele cria 2 problemas. A contradição dele com ele mesmo e dele com a natureza. A contradição dele com ele mesmo, eu acabei de desenvolver todas as minhas percepções. Agora, a contradição dele com a natureza vai rachar o bico. É muito grave a relação que se estabeleceu entre a espécie humana e a natureza. Vai ter de mudar. A natureza vai mudar a gente. Porque se não mudar, nós desaparecemos. Só isso. Enchente na França, enchente não sei onde, incêndio não sei onde, uma confusão da miséria. É isso que é aquecimento global. O aquecimento global não é ficar aumentando a temperatura de todo mundo. Também. Mas os efeitos imediatos dele em cada parte do planeta são diferentes. Serão diferentes. Vai ter chuva demais, seca demais, frio demais, frio de menos. Vai fundir certamente todo o sistema de formação de glaciais.
vai fundir, vai aumentar a quantidade de água, né? A natureza vai exigir uma mudança de comportamento humano. Então, desse ponto de vista, eu sou otimista. Só que vai demorar muito isso. Nossa geração vai pagar um alto preço. Nossa, não. Geração dos nossos filhos e netos. Um alto preço pelo que nós fizemos com esse planetinha. No entanto, o planetinha vai ajudar a dar um jeito na gente, eu acho. É isso, Som. Agora eu quero voltar lá ao início. A corrupção é um negócio insignificante. Insignificante. A maior corrupção que você possa imaginar, se pensar assim, em 2% do produto interno bruto, é nada. É uma quantidade gigantesca de dinheiro, mas é nada. É uma merrecazinha. Corrupção não explica porcaria nenhuma. É claro que devia todo mundo ser preso, porque a corrupção é fácil de resolver. Põe uma lei falando assim, vai em cana, vai todo mundo em cana. Os corruptos desaparecem tudo, casca tudo fora, não fica um. Vai ter que fazer cumprir a lei, né, bicho? Ah, mas aí é outra coisa, Celso. Aí é outro problema. Não é um problema da corrupção, é um problema da sociedade. E aí entra o escravagismo, certamente, como elemento fundamental da sociedade não corrigir os seus problemas. A Suécia e a Dinamarca, no início do século passado, eram os países mais corruptos do mundo. E, no entanto, em função de uma revolução social interna a eles, se engrossou com a corrupção e hoje eles são os menos corruptos do mundo. Então, a corrupção tem conserto. O que às vezes não tem conserto é a sociedade. E aí é dose para leão. É muito difícil se livrar disso. Acho que com isso eu fecho o que eu penso da corrupção e o que eu penso do momento social que nós estamos vivendo. É isso que eu tinha a dizer. Obrigado por me escutar. Tá bom, então vamos passar a palavra para os debatedores. Quem quiser começar, por favor, se apresente. Gonzaga. O meu nome... Estão me ouvindo? Estou ouvindo bem. Ah, tá. Meu nome é Luiz Guilherme, eu sou amigo do Alfredo já... Quer dizer, a minha profissão é ser amigo do Alfredo, né? Somos amigos de movimento estudantil de longa data, ex-militante trotskista, e hoje sou sociólogo e formado em sociologia. Eu gostaria de fazer algumas questões, levantar algumas questões aqui, principalmente sobre escravatura nos dias atuais. Eu acho que se nós nós vemos como a forma como a China se desenvolveu a quase 8% ao ano, as pessoas não vão pensar que esses 8% ao ano foram apenas por regras trabalhistas muito bem feitas, muito bem colocadas, não. Pela escravidão também. A escravidão na China, o trabalho chinês, principalmente de algumas etnias, como os uigures, né, que inclusive várias firmas no mundo, várias corporações no mundo, como a Apple, a Microsoft, a Adidas, a Nike, todas essas usufruindo desse trabalho escravo que todos nós consumimos com toda tranquilidade, com aquele valor simbólico que ambas de todas essas marcas elas nos trazem, né?
A outra questão também que eu gostaria de levantar sobre isso que o Valdo levantou é sobre a questão da tecnologia. Realmente existe esse problema mesmo. Mas como eu acredito que a economia ela é, antes de tudo, uma economia política, ou seja, a economia não é uma coisa que tenha uma autonomia. A política ela desarma qualquer sistema bem elaborado de economia, qualquer fórmula. A política ela desarma, né? Então, eu vejo que essa questão da inteligência artificial ela vai ter um impacto político, no meu modo de ver, muito grande. Em que sentido? As decisões políticas, a própria ideia que nós temos hoje de Congresso, de Senado, pode ser exercida por uma democracia direta. Você vai pelos temas, você vai lá e vota pelos temas que você vai aquele que você achar mais interessante para você, ou que te diz mais respeito, enfim. Acho que a tecnologia, a inteligência artificial, ela vai influir no comportamento político, no nosso comportamento político. Eu tenho certeza disso. Agora, e eu acho que a gente não pode ter também um comportamento. Agora, isso que nós estamos passando, no início da Revolução Industrial, eles passaram também. Eram chamados até de os ludistas, né? Destruíam as máquinas em função dos empregos que as máquinas estavam roubando. Né? Agora, eu vejo o seguinte, eu acho que nós temos que nos apropriar disso. Eu acho que essa questão das reformas trabalhistas, que realmente eu concordo e gênero no número legal com o Valdo, não fizeram, foi um caos que foi feito. A falta de emprego realmente ele é um problema. Agora, isso tudo não vai ser resolvido no plano econômico. Que no plano econômico é isso mesmo. Todo mundo vai ter que submeter a isso. Isso vai ter que ser resolvido no plano político. E no plano político aí que está o meu otimismo. Porque no meu otimismo, o meu otimismo é que politicamente as pessoas, todas as pessoas, podem perfeitamente usufruir da sua individualidade e ainda mais agora nesse sistema que nós estamos em termos nós não vivemos mais o passado nem o presente, nossa realidade é o real. Esse real que nós estamos vivendo faz isso aqui que nós estamos fazendo agora. Esse é o real agora, atualmente. Nós não temos mais não podemos mais conversar com pessoas, agora tudo é assim, agora tudo em tempo real. Então, eu acho assim, que o futuro da tecnologia, da inteligência artificial, no meu humilde modo de ver, ele vai ser resolvido politicamente. E eu acho que, quanto à corrupção, vamos colocar o seguinte: a corrupção ela existe em todos os sistemas. Eu acompanho a política americana, por exemplo, tenho acompanhado a política americana, a corrupção graça. Só que acontece o seguinte: quando é preso, é preso. Quando é pego, é preso. Aqui virou uma coisa que as instâncias de poder estão não existe, está havendo um desequilíbrio dos sistemas de poder, do legislativo, executivo, judiciário. Não estão harmônicos, não estão funcionando harmonicamente, até porque nós temos um presidente que é absolutamente primitivo, né? Um homem primitivo, que só constrói crise em cima de crise, em cima de crise. Enfim, eu acho que eu tenho uma visão um pouco mais otimista em relação a isso. Eu acho que ainda acho que a política é a forma que nós temos de humanizar isso tudo. Agora,
entender do ponto de vista econômico meramente, aí eu concordo plenamente. Acho que nós podemos caminhar para essas invisibilidades, esses bolsas aqui. Agora, eu acredito muito no emprego também, no pequeno emprego. Agora, historicamente, o Brasil sempre foi isso, hein? Vamos conversar, vamos desde o seu início, desde a República. Os ciclos do café, ciclos da borracha, ciclos, todos eles, os nossos ciclos industriais, por incrível que pareça, vieram pela via prussiana, ou seja, pelo Estado. O Estado criou a Petrobras, as Eletrobras, todas as estatais que nós temos hoje, que está tudo sendo privatizado, mas foi o Estado que fez isso. Agora, nós estamos fora das cadeias globais, muito fora. Temos importadores de commodities agrícolas, praticamente, e commodities e outras commodities. Enfim, acho que eu queria só dar essa contribuição pequena aqui para esse debate tão bem falado aqui pelo Valdo. Então, eu vou rodar a palavra, agora o Luiz Gonzaga, depois o Valdo responde, certo? Luiz Gonzaga, em seguida o Zé Otávio. Boa tarde, Valdo. Um prazer conhecê-lo e obrigado pela apresentação. Eu achei sua apresentação muito interessante, os pontos que você tocou e a linha do raciocínio. Por mim, eu escutaria mais uma meia hora aí, que eu estava gostando muito da linha de raciocínio. E eu uma linha que eu concordo bastante com ela. Mas eu teria algumas questões, duas questões principais. Eu acho assim, muito interessante a sua análise da questão do materialismo dialético, né, que é um método e não uma teoria, e desse equívoco cometido vamos chamar a esquerda acadêmica, fez isso, e isso, de certa forma, desemboca num descolamento da realidade, vamos dizer assim. E aí você traz a contribuição da herança escravocrata, né, que eu acho perfeito, mas não é curioso o fato de que esse descolamento da realidade, e promovido por essa questão do método, nos leva hoje a discussões sobre o racismo estrutural, questões identitárias que, na verdade, não se aproximam dessa discussão que você está trazendo da herança escravocrata, né? É uma coisa que eu queria ver o que você acha sobre isso. Porque não são a mesma coisa. No meu modo de entender, você não está dizendo a mesma coisa. E na verdade, talvez esse racismo estrutural, estou só nomeando assim, não desprezando o tema, a causa e tal, que eu acho que é absolutamente legítimo. Mas eu acho que talvez ainda seja a herança desse passado escravocrata. Eu queria ouvir sobre isso. E a segunda questão, você disse que apanhou bastante, imagino, e imagino que, agora não sei se o senhor foi professor da UFMG ao longo dos anos, e se foi, deve ter apanhado muito mais. Eu fui aluno da UFMG na Fafiche nos anos 90, então minha formação foi toda assim. Depois que comecei a questionar um pouco isso, da forma como você fez agora também, a gente tende a apanhar até hoje, vamos dizer assim. Então, como é que o senhor fez para sobreviver a esse espancamento, vamos dizer assim? Valdo, por favor, liga o seu microfone, que eu tive que estar dando um eco aqui. Eu vou completar a pergunta enquanto ele está ligando. Bem, certo. Então, eu sou José Otávio e gostei muito, Valdo, de ouvir. Fiz várias. Eu quero ouvir você mais.
Eu quero ver se o Alfredo deixa você falar mais com a gente hoje. Eu relembrei, veio na minha memória, eu quero falar de uma memória e duas coisinhas. Tem alguma microfone aberto. A primeira memória que me veio à cabeça foi as aulas do professor Bento Prado Júnior, que a primeira aula foi na universidade, e depois todas as outras, 2 anos e meio, um pouquinho mais, foi na casa dele, na mesa, na cadeira de balanço, e foi uma lembrança que eu tenho onde eu me alfabetizei em filosofia. E ele tinha uma metodologia de ler alguns poucos autores, era Sartre, Freud e Marx, na sequência que foi escrito, né? Eu estava lá de curioso e li também, né? E o Marx, no final da vida dele, os escritos são o que a gente chamaria de técnicos científicos. Ele parou para pensar em ciência, o que a ciência estava fazendo. E isso é muito pouco falado. Eu vi uma exposição na Rússia, é até usado hoje pelo pessoal da Rússia que vai por um outro lado, esses últimos textos, né, do Marx. Essa é a primeira reflexão. E a segunda reflexão é sobre os índios. Como a herança indígena, porque assim, existe índio que fecha com o Bolsonaro, que está lá com o celular e fechando o garimpo. E existe índio contrário a isso, é da natureza humana, né? E eles podem ajudar muito a salvar as florestas, mas talvez eles não sejam determinantes. Como a gente trabalhar isso, toda essa sua reflexão, eu complementaria a escravidão com a escravidão indígena e com a matriz de pensamento indígena também, é isso. Tá bom. Valdo, você, por favor, liga o seu microfone de novo, que eu desliguei porque estava dando eco. Então, eu vou passar a palavra para o Valdo para responder aos 3 colegas, aí depois a gente tem uma outra rodada com o Celson, Jackson e João, tá bom? Nossa, mas é uma quantidade de perguntas, eu devia ter anotado, de reflexões, algumas complementam, no essencial, complementam o que eu havia posto, mas eu quero chamar a atenção do Luiz Gonzaga para uma que o Luiz Gonzaga anotou. A forma com que eu apresento o problema da escravidão não é a mesma com que ele é apresentado atualmente, não. Ele é apresentado como sendo, assim, problemas de sociedade, digamos assim, problemas superáveis que vão ser superados. E eu apresento, não, como sendo um problema inerente à sociedade brasileira, estrutural da sociedade brasileira. Desde que nasceu, o molequinho é estruturado a pensar como escravocrata. Nós todos. E o nosso comportamento denuncia isso, às vezes, sem que a gente nem perceba. Não é? Quando a gente faz uma piléria, por exemplo, uma brincadeira com o fato da negritude, né? No fundo está uma herança que nós trouxemos do passado. O que não quer dizer de forma nenhuma que nós vamos dizer que o Monteiro Lobato seja um escravocrata, não. Mas a tia Anastácia é um perfil da cultura que a sociedade brasileira possuía naquela época. E ainda possui elementos, mesmo fazendo uma crítica
na minha opinião, uma crítica em parte equivocada. Por exemplo, a crítica que as mulheres, principalmente norte-americanas, fazem aos homens é equivocada. E as francesas têm razão quando dizem assim: não é possível, vocês estão acabando com os homens, para que serve homem, então? Essa deformação, ela decorre do fato que nós não admitimos ainda que essa cultura faz parte da nossa genética, da nossa epigenética, da introdução no comportamento de elementos, vamos dizer, que marcam profundamente os indivíduos e a vida social. Esse aspecto do comentário do Luiz Gonzaga. O primeiro comentário, eu concordo com tudo que você falou. Absolutamente tudo que você falou, absolutamente, integralmente com tudo que você falou. No fundo, é um desdobramento, são desdobramentos do pecado original, né? Que é a sensibilidade crítica original. A nossa sensibilidade crítica original principal é o problema da escravocracia, é o escravagismo. Afeta tudo na nossa sociedade, inclusive no desenvolvimento das ciências e tecnologias. Você tem razão. Afeta tudo. Eu concordo com você que é corrigível. Mas, quando eu vejo todo o sistema como que ele é estruturado, é muito difícil enfrentar isso. Vai ser muito difícil enfrentar. Vai ser muito difícil. O Zé Otávio me lembra uma coisa interessante. Eu, por exemplo, eu não gostaria de entrar nesse detalhe, mas eu falei que eu fui um militante por mudar o mundo a vida inteira. Eu fui preso 5 vezes. Numa delas, eu fiquei 2 anos preso. Eu continuei a minha vida inteira sempre achando que ia morrer no mês que vem. Sempre achei que ia morrer no mês que vem. E cheguei aos 77 anos. É possível conseguir algumas aquisições, ou trabalhar algumas aquisições que vão mudar profundamente a sociedade. É possível, sim. Eu vejo, está ocorrendo na Europa, para todo lado, jovens, casais jovens, indo para o interior, fazendo atividades agrícolas, fazendo artesanato, se adaptando a formas inacreditáveis, trazendo a ciência mais desenvolvida do mundo para a vida prática. Então, tem uma expectativa de que esse mundo vai melhorar desse ponto de vista. Certeza não é expectativa. Só que é tão minúsculo, tão insignificante essa mudança ainda, que eu fico muito cético agora. Eu já insisti. Eu sou otimista, mas otimista cético. Eu aprendi essa ideia escutando uns italianos do Partido Comunista Italiano, um debate em Paris, onde o cara me afirma que a única medida
conhecimento científico permitia o único otimismo era o otimismo cético. Eu queria fazer, eu não quero entrar nesse negócio, mas nós desenvolvemos uma cultura, e aí, especialmente o Zé Otávio, o Karl Marx foi criado numa cultura, numa civilização, onde a cultura era o positivismo. Né? Ou seja, se você tem os mesmos elementos de um fenômeno qualquer que se reproduz, um fenômeno vai ter consequências iguais. Isso é Laplace. Né? Sei, é uma equação de Laplace. Mas mudou tudo. Sabe? Tem ramos da ciência que introduziram o indeterminismo, a dúvida, o acaso. Agora, eu penso de uma outra maneira. Eu penso assim, o determinismo opera pelo acaso. A sociedade humana segue um caminho determinista. Qual que é o caminho determinista? Aumento da complexidade e da ordem. Ordem no sentido de, não no sentido clássico da física clássica, newtoniana. Ordem no sentido termodinâmico. Quer dizer, conflito, confusão, contato, calor. Esquentamento. É isso a noção de ordem da termodinâmica. Então, eu acho que a humanidade caminha para o desenvolvimento da complexidade e da ordem, sem dúvida nenhuma. E o Marx tinha uma concepção newtoniana que levou ele a achar que vinha o proletariado, vinha a burguesia substituiu a aristocracia, a classe operária ia substituir a burguesia. Né? Não é assim que é a sociedade, são as sociedades. Elas são sistemas caóticos, ordenados caóticos. A teoria do caos ordenado é a coisa mais brilhante que a humanidade desenvolveu no final do século passado. O caos é desordenado, mas caminha sempre na mesma direção. Qual que é a direção nossa? Nós temos complexificado a vida e aumentado o nosso contato entre nós. As nossas relações são cada vez mais aquecidas. Quer dizer, o calor do desenvolvimento humano é incontornável. Por isso que eu tento responder com isso, observar para você que o Marx é um cara brilhante, foi um cara brilhante esse tal de Karl Marx. Eu não concordo com muita coisa que ele falou, não, que é normal. Anormal seria a gente acreditar em tudo que um cara falou, né? É religião, não é mais ciência, é religião. Ele falou coisas muito interessantes. Agora, a maioria está vencida. Não está vencida porque a realidade mudou. O mundo mudou completamente. Se fosse tudo igual era antes, era uma merda. Mudou. Como que era a mulher lá no período a relação do homem com a mulher no período do Marx? Era um horror. E ele se comportava horrorizadamente, até porque a Jennifer, que era empregada da casa dele, teve filho com ela. É que ele era um filho da puta? Não. Ele simplesmente é um cara que representava o tempo dele. Era aquilo que era o tempo dele. E no tempo dele, as ideias eram diferentes do que a realidade nos põe hoje. Entendeu?
Eu vivi uma vida muito boa, sem parar, sempre enfiado. Ó, me perguntaram se eu fui o quê? Eu fui pesquisador na UFMG, fui secretário-geral do Partido Socialista Brasileiro, junto com um cara que eu admirava muito, amigo, que eu fui ter um amigo já com a idade avançada, que é o Miguel Arraes. Era um grande amigo meu. Durante anos nós falamos quase que diariamente. Então, eu tive uma vida muito intensa. Né? E hoje estou sentado há 13 anos na frente de um computador, tentando expor o que eu aprendi. Não foi muita coisa, não, mas alguma coisinha eu aprendi. Eu insisto, e aí eu gostaria de deixar isso claro, eu não sou marxista. Não sou. Eu nem posso ser. Não tem como eu aceitar que ideias que tiveram origem há 2 séculos atrás continuem a dominar a minha cabeça. Não tem jeito. Até porque eu sou um contestador, sempre contestei tudo. Né? Mas as duas questões, os dois companheiros que interferiram, só me põem, não me põe dúvida nenhuma, só me põem, vamos dizer assim, elementos para refletir. Acho que eu estou falando demais. Nessa som, você não acha? Vou circular então de novo aqui o Celson, o Jackson, o João, né? Aí depois o Valdo responde e a gente completa o ciclo. Bom, eu estou vendo que. Algumas coisas que a gente conversou são evidentes demais, né? Aí você deixou por fora, né? Então, vou repetir o que você já falou. Quando você falou em epigenética, fala muito. Agora, era bom pegar uma coisa assim, em nível bem elementar, que a gente até conversou mais de uma vez, inclusive ontem, não é? É aquele negócio, né? Quantos senhores de escravos havia no século XIX e quem não era senhor de escravo, quantos queriam escravos, né? Outra coisa, as criancinhas que nasciam ali, o que acontecia com os cérebros delas, né? Tá certo? Uma criancinha filha de senhor de escravo, o que acontecia? Até ela ficar adulta, ela não via outra coisa. E aí os ensinamentos dela, a criancinha seguinte, etc., vai chegar até nos políticos de hoje, né? De grau em grau, né? Então, isso que explica a questão da corrupção hoje, é que aí teve até, ainda que seja temporário, teve um certo determinismo aí, né? Que é muito neuronal, né? Porque ainda os neurônios se impõem na cabeça do indivíduo, mental dele, etc, etc, né? E uma observação importante que eu queria colocar é o seguinte, duas. Vamos começar primeiro pelos comentários que o Boris, que nos surpreendeu com as suas ideias aí, que a inteligência artificial é um perigo muito grande. É muito, né? Pelo seguinte, em parte porque é o seguinte, ela vai na população vai haver uma grande parte da inteligência natural do ser humano que fica completamente à mercê, completamente dependente dos aparelhos de inteligência artificial. Agora, aqueles camaradas que fazem as máquinas e produzem a inteligência artificial, e que, inclusive, tem poder político, Boris, esse aí que está o perigo. Né? Porque você pode, perante uma dificuldade, por exemplo, que está subindo cada vez mais, a natureza, por exemplo, nós já vemos atualmente indivíduos mega milionários que preferem sacrificar um foguete para experimentar 10 minutos de falta de inteligência, de falta de gravidade, ficar lá no espaço, depois volta. Quanto custa um passeio desse? Né? A natureza não tem condições de pegar isso tudo. Não. A gente está se esquecendo
de uma coisa, nós corremos essas maravilhas tecnológicas que vêm pela frente, inclusive os perigos da própria inteligência artificial, corre isso de não chegar a tempo. Né? A velocidade com que a natureza brasileira está sendo destruída, torna ridículo falar que o agro é tudo. É impressionante a quantidade, os desastres que nós vimos hoje nos jornais, as represas estão secando por todo lado. Né? Então, um perigo que tem é o seguinte, é que aquele pessoal que tem uma inteligência, que faz a política, que faz os projetos que levam à inteligência artificial, eles podem, num determinado... essa inteligência artificial vai fazer novas lógicas, né? As lógicas não clássicas, as quais o Newton da Costa brasileiro é um dos pioneiros, né? Que tem lógicas de contradição, etc., etc., que é feitiço na cabeça das pessoas. Então, um camarada que está muito abaixo do nível da inteligência artificial de que ele dispõe, é um efeito para quem está acima. O indivíduo pode chegar à conclusão seguinte: olha, já que vai tudo acabar, que se dane o resto da humanidade, eu quero ter minha vida boa. Esse é um perigo. Então, eu não estou inventando isso aí. Infelizmente, são ideias compartilhadas por Stephen Hawking, né? Que é o cara que tinha um cérebro acima da média, o Bill Gates e outros, né? Então, esse perigo aí não é mole, não. Né? Eu acho que aí nós temos uma iniciativa lá em Minas Gerais que a gente está querendo discutir com o Brasil inteiro, que é a tal Sociedade de Integração Universidade-Comunidade, que a gente tentar mudar políticos é um negócio complicado. Né? Tá certo? Inclusive, conforme o jeito, a palpite que você dá no poder, ele pode mandar te prender, ou, em último caso, pode mandar matar, verdade? Fácil, ok? Agora, se a gente tem um espaço que é universitário, ok? Então, esse aí é mais insuspeito. Então, de onde é a nossa proposta, Sociedade de Integração Universal de Comunidade, eu aproveito para dizer que nós temos uma preocupação em cima de tudo que foi discutido aqui. É isso? Inclusive tentando o seguinte, tentando duas coisas. Uma é atrasar a destruição da natureza que está em curso. Os melhores cientistas estão apavorados com o que estão vindo. Veja, não precisa repetir, que vocês não vê no jornal aí, na mídia, esse incêndio lá em Nova York destruiu uma cidade inteira, sabe lá o que é isso? Vi hoje, né? Milhares de quilômetros quadrados. Isso... Na Turquia, o maior incêndio da história, tem na Sibéria, etc., etc. As enchentes, todo mundo sabe disso. Isso aí significa destruição em alta velocidade da natureza, que a gente tem dúvida, como diz o Aldo, não são só nossos filhos que vão ver isso, não. Nós já estamos começando a ver e nós corremos de nós mesmo pagar o pato. E é meio triste, porque um fim provocado por isso aí, ele não vem e acontece de uma vez de uma maneira anestesiada, não. Ele vai aos poucos provocando um sofrimento muito duradouro, arrebenta com a qualidade de vida. A super tecnologia da inteligência artificial que tem por aí pode não ser capaz de melhorar a qualidade de vida, a burrice humana, porque aí, mais uma vez, lembrando Einstein, que a estupidez humana não tem limites, o que se pode esperar disso aí? Eu acho que o MacLean, que fez aquela teoria triune do cérebro, né, teve um erro na teoria dele, que admitia que tinha 3 cérebros, que é de répteis, de mamíferos primitivos e de seres humanos evoluídos. O erro do MacLean foi dizer que havia 3 cérebros. Mas foi muito importante o que ele falou, porque chamou a atenção nesses 3 estágios. Né? Quer dizer, o cérebro humano não destruiu os cérebros anteriores, não, ele continuou. O cérebro de réptil continua aí. O cérebro de mamífero selvagem, primitivo, continua aí. E o cérebro humano é o evoluído, que tem lógicas, etc., etc. O grande problema é que o cérebro reptiliano
pode encomendar a supercompetência tecnológica e inteligência que tem o córtex para trabalhar a seu favor, né? Aí as ideias da escravidão se instalam, né, etc., né? Sendo que o reptiliano é tão burro que nem raiva ele consegue ter. Mas o cérebro de mamífero primitivo, esse tem raiva, é vingativo. Você imagina, junta esses dois aspectos, não são cérebros diferentes, são estágios do sistema nervoso central humano, né? Você pega uma parceria entre réptil e mamífero primitivo, dizendo ao cérebro inteligente o que ele deve fazer, ele pega a inteligência artificial e arrebenta tudo, né? Infelizmente, eu não consigo deixar de pensar que isso aí é possível. Por outro lado, a biologia não tem limites, não. Na verdade, não impõe limites. Ela não impede, por exemplo, o que está uma ameaça. Essa variante Delta está com cara de ser quase um novo vírus, né? E nada impede que então, o normal, é que até macaco retardado reconhece, é que os humanos tinham que se unir para fazer algo contra esse perigo que é avassalador para todos, né? O único jeito tinha que ser a união geral. Não tem outro jeito, não. Qualquer macaco retardado pensa assim. Os humanos também tinham que... No momento desse, o que estão conversando Putin, Biden e Xi Jinping? Eles estão falando em mais bombas, etc., etc. Não tem limite mesmo, né? Mas está sendo muito bom o nosso trabalho, eu espero que isso tenha uma continuidade, né? Que a gente volte a convidar o Waldo para ele conversar mais com a gente aí, né? Jackson, você gostaria de fazer suas considerações? Nós estamos tratando de uma amplitude de temas aqui bem ampla, né? Bem vasta, para não ser redundante. Qual seria aí sua contribuição para esse debate? Vamos lá. O Celso falou um pouquinho de matas. As matas, para mim, têm um significado muito maior do que a maioria das pessoas. Para mim, a mata é meio como um santuário, sabe, humano. Eu tenho muita experiência em matas, então, para mim, é muito complicado. Tem que ser reflorestamento. Desmatamento não tem ideia para mim. Não existe isso, você entende? Tem que ser reflorestamento. Não tem, desmatar não tem sentido. Então, mata, para mim, é muito complicado, tá? É um tema que a gente tinha que reflorestar. Mas vocês falaram bastante de inteligência artificial, robotização, inteligência artificial, aprendizado de máquina. Ok, bacana. Existe um dado que é como mata também, que são os nossos dados comportamentais que está sendo explorado pelo capitalismo de vigilância usando inteligência artificial. Então, nós estamos fazendo com que pessoas com uma certa consciência não tão nítida entre o ativo, o passivo e o reativo, recebam estímulos agradáveis e seguem estímulos agradáveis e se perdem. E os estímulos agradáveis estão feitos pelo YouTube, Facebook, Google, e eles dominam através de um capitalismo de vigilância, onde estimula para você aquilo que você quer ver. Só buscando a tua reação e vai puxando você pela reação e controla massas de pessoas. Essas massas de pessoas votam. Essas massas de pessoas colocam os políticos certos que trocam as regras. Que julgam, de certa maneira, colocando a regra. Então, olhar esse aspecto um pouquinho maior é importante. E o Waldo falou bem de um aspecto de falar assim, corrupção, o que vocês estão falando de corrupção? O capitalismo inerente em si tem a corrupção, claro. Não pode perder tempo aí. Por que vai perder tempo no capitalismo se é inerente ao capitalismo a corrupção? Mas o centro do capitalismo é o dinheiro. E o capitalismo fez dinheiro gerar dinheiro através de suas finanças e perdeu o sentido de ser. Então, o centro devia ser a criação do dinheiro diretamente no criptomoeda. E o capitalismo se veteria ao indivíduo que nasce. E não mais ao dinheiro que é gerado espontaneamente ou por alavancagem com derivados e especulações financeiras. Então, nós teríamos o centro do capitalismo, o humano. E ao ter no centro do capitalismo humano, as coisas podem mudar um pouquinho. O humano que nasce até morrer. E aí o Waldo falou de epigenética. Ok.
muito importante a epigenética, mas de 0 a 5 anos de idade, você tem uma estrutura tão grande de informação para passar para uma criança que não está sendo passada e que, por meritocracia, nós temos, se a gente dividir a sociedade em 5 partes, os mais ricos e os mais pobres, 1/5 dos mais pobres, se um bebê nasce ali, ele não chega na faculdade. Ele vai chegar na faculdade com uma porcentagem de 3% de probabilidade. Então, não existe meritocracia nessa sociedade onde o bebê nasce numa classe muito baixa. Mas na classe alta, a porcentagem de continuar e entrar no sistema político e econômico e mudar normas e regras é muito grande. Acho que otimista pessimista, acho que ele falou. Eu sou um otimista, muito otimista, muito otimista. Mas eu sou otimista se a gente conseguir colocar competência nessa criança até 5 anos de idade. Por quê? Por quê? Antes, a cristanização, que eu chamo europeia, vem para cá em 1500 e coloca valores que a criança tem que adquirir para ganhar presentinho depois da morte. E aí eu crio escravo. Aí eu criei escravo. Entende? Escravo de uma teoria, escravo de uma ideia, escravo de merecer alguma coisa depois que eu fizer isso do jeito que a regra fala. Então, isso é muito complicado. Então, essa consciência escrava que nós temos vem em função dessa imposição de normas e regras dentro de um cristianismo, mas não é um Estado laico, é um Estado laico cristão, laico cruz, eu chamaria assim, entende? Então, para mim, a ideia de nós buscarmos uma subjetividade pré-colombiana com informações pós-modernas de inteligência artificial, robotização e a valorização do indivíduo, onde o próprio indivíduo seria, por estar vivo, seria a fonte de geração de dinheiro, e não um banco, e não algo diferente. Nós poderíamos mudar totalmente a sociedade, porque o indivíduo passa a ser o centro. Essa, sei lá, se eu dei uma contribuição ou se eu só baguncei muito, mas essa é a ideia que eu queria passar para você, porque essa parte escrava existe mesmo e é pesada. As pessoas, num contexto maior, tem pessoas que simplesmente esperam estímulo aparecer e correm atrás do estímulo, reagem aos estímulos. Mas os estímulos já estão condicionados, as pessoas estão comprando a tua reação. O sistema compra a tua reação. E você reage e está de acordo com o sistema, por reação, simplesmente, que é o tal do capitalismo de vigilância, que minera os nossos dados comportamentais e usa o nosso prazer para nos educar em cima dos nossos prazeres, que não educa e que massifica. Então, se estava misturado, eu acho que eu misturei mais. Desculpa se eu interrompi muito, mas eu queria que o Waldo comentasse um pouquinho acima disso, porque realmente é uma estrutura muito forte isso. Tem um paradigma para ser mudado. E é o que o Waldo falou, é um caos que tem uma energia grandiosa. E é nesse caos que tem que ficar em meio direcionar as coisas. É isso mesmo, esse contexto maior mesmo. Acho que é isso, tá? Obrigado. Nós temos um painel de ideias aí bem rico, né, para o Waldo comentar. Eu vou passar a palavra para o João, aí depois retorna para o Waldo, tá bom? Ok, obrigado, Alfredo. Meu som está chegando bem aí? Bom, depois de toda a profundidade que o Jackson abordou um assunto tão importante e falar que não sabe se contribuiu, eu fico até meio receoso aqui, porque eu não tenho a profundidade que vocês estão levando essa discussão toda. O meu conhecimento é bem mais limitado. Então, o que eu tenho a dizer é muito mais comezinho, é muito mais superficial e muito mais imediatista. Vocês tocaram muito sobre corrupção e o Waldo e principalmente o Jackson falaram que a corrupção ou é inerente ao capitalismo ou é uma parcela insignificante da economia. Eu concordo, realmente a corrupção faz parte do capitalismo.
E, em termos financeiros, ela realmente é um valor muito pequeno sobre um PIB enorme como nós temos aqui no Brasil, por exemplo. Só que aqui no Brasil, sendo o imediatista como eu sou, essa corrupção que já virou sistêmica, que é sistêmica, né, Valdo? Vem desde de Cabral, ela está absolutamente impedindo qualquer tipo de desenvolvimento do país. Porque a corrupção hoje não é, aqui no Brasil, não é mais por dinheiro. A corrupção é por poder, é por se manter no poder. É uma forma de se manter no poder. Nós vimos aí agora um fundo eleitoral de 6 bilhões de reais sendo aprovado no meio de uma pandemia, o Estado totalmente quebrado, precisando de dinheiro para combater essa pandemia e desviar 6 bilhões para que os caciques continuem no poder. A nossa industrialização, como bem falou o Valdo, ela foi totalmente sucateada. No país, nós não temos indústria, nós não temos ciência, nós não temos tecnologia, nós não temos praticamente nada sendo feito aqui. O que está sendo feito em algumas universidades, algumas entidades, e a muito custo. Os cientistas, vocês mesmos, que são todos, quase todos, professores universitários, vocês têm que suar muito para conseguir até um reagente para alguma experiência, alguma coisa assim. Porque do governo não vem nada. Então, eu acho que aqui no Brasil, como foi bem dito aí, eu nem me lembro quem que falou, que não é a economia que domina, é a política, porque a política pode realmente destruir toda a economia, como está destruindo a nossa. E para que a gente possa ter alguma coisa, nós temos que dar realmente um basta a essa corrupção sistêmica, institucionalizada que nós temos aqui hoje. Bom, como eu falei, eu sou muito imediatista, muito comezinho, mas eu acho, nós tivemos aí um período que a Lava Jato expôs essa corrupção, essa forma até de governo, que a corrupção aqui no Brasil hoje já virou uma forma de governo. E a sociedade começou a acompanhar, ela se empolgou. E a gente acreditava que isso iria poder levar a um país um pouco melhor. Só que nós tivemos muitos retrocessos. Isso é normal. Mãos limpas lá na Itália também foi um grande avanço nesse sentido, e aconteceu exatamente o que está acontecendo aqui. Teve um refluxo, principalmente vindo de legisladores, que foi destruindo isso tudo. Hoje nós temos um Congresso que a sua grande maioria está comprometida, um judiciário também amplamente comprometido, e todos os rumos que nós temos não são nem um pouco alvissareiros. Nós podemos ficar discutindo aqui sobre desmatamento, sobre aquecimento global, alguma coisa, mas a nossa economia, o nosso país está sendo sucateado a cada dia. Então, eu
tenho até uma sugestão, porque para romper esse ciclo vicioso que nós temos aqui no Brasil, é necessário uma ruptura, mas uma ruptura democrática, uma ruptura antidemocrática não é o ideal para uma democracia tão jovem quanto a nossa. Então, o que eu acho é que poderia haver uma ruptura democrática, que é um negócio que, quando eu falar, é capaz até de causar arrepios em vocês. Mas eu acho que a única forma da gente consertar, da gente poder ter algum futuro nesse país, futuro mais imediato, é uma anistia. Uma anistia a quase toda a corrupção passada. Mas não seria uma anistia simplesmente, não, você está perdoado e está beleza. Seria uma espécie de delação, de autodelação premiada. Quem quiser se entregar, entrega e está absolutamente retirado da política, totalmente, até de participação partidária, de comentários e qualquer coisa desse tipo. Bom, eu avisei, eu sou imediatista e comezinho, então eu só joguei essa pulguinha aí. Tá bom. Como a questão da corrupção ela foi colocada, né, como um dos dois temas do debate, né? Então é interessante ter essa proposta aí que o João fez, para a gente, nesse restante aqui do tempo, a gente também, né, enfocar um pouco mais a questão da corrupção, que foi colocada, né, como ora como não tão importante assim, né, para a questão econômica, ora como também um fator político que perturba ou impede a discussão e a mudança na economia, né, a implantação de um novo modelo econômico que fosse mais sensível à questão ambiental, né, das florestas, dos índios, e também eu vejo também como um tema que acabou se tornando central essa questão do dinheiro, né? Como lidar com essa questão do dinheiro no capitalismo atual. O Jackson mencionou a questão aí de moedas ligadas aos indivíduos, não a bancos, né? É uma ideia para a gente discutir também. Mas eu vou passar então a palavra para o Valdo, fazer suas considerações finais, responder todas essas questões, e a gente vai ter a continuação desses debates no futuro. Semana que vem nós temos uma discussão sobre o brasileiro valoriza a ciência, né, com uma professora, colega aqui de Botucatu, filósofo, da nova geração, uma pessoa assim, mais de uma geração aí que está na faixa dos 20 anos, né? Então a gente pode também tentar entender um pouco mais como as novas gerações estão encarando essa situação da, da, da crise, né, da ciência no Brasil, né, como foi colocado por vários colegas, né, que a ciência e a tecnologia são hoje fatores centrais para a economia dos países, né. Então, eu retorno a palavra para o Valdo para responder as questões que foram colocadas pelos três últimos debatedores e fazer suas considerações finais. E, em seguida, a gente vai encerrar por hoje, convidando todos para participar da continuidade desses debates. Ô, Valdo, você precisa ligar seu microfone.
Opa, Valdo? Tá, o microfone está desligado. Bom, Jackson, o que você falou é a única saída que tem para a humanidade. Chama autonomia. Ou seja, formas cada vez mais eficazes do indivíduo garantir sua própria sobrevivência. Independência do trabalho. Do trabalho depender de seus vínculos sociais e não de seus vínculos empregatícios. A ideia de autonomia me encanta. Associada à ideia de autonomia, tem a ideia de emancipação. A autonomia é a liberdade do indivíduo, a capacidade do indivíduo de garantir sua própria reprodução. E a emancipação é a capacidade da sociedade livremente também assegurar sua reprodução. Não tenho dúvida disso, nenhuma. Que o mundo que nos precederá, não, que o mundo que virá adiante, ele vai ser muito melhor do que esse mundo. E o núcleo central dele é a regulação pela cooperação e solidariedade. É isso. O sistema de regulação humano caminha para a cooperação e para a solidariedade. Como que ele caminha? Aí é que está o grave. Né? Ele só tem um caminho único. Chama liberdade. Agora, liberdade não é um sentimento abstrato, não. Liberdade são normas e regras baseadas no consenso e na persuasão. Não é o direito de... Essa liberdade individual, que é o direito de andar do jeito que quiser, o direito de fazer o que quiser, isso é uma liberdade secundária. Você tem razão. O Freud percebeu isso muito bem. Percebeu até que entre 0 e 3 ou 5 anos é uma etapa crítica do desenvolvimento do indivíduo. Ele vai ser mais ou menos livre em função daquilo que ele adquirir nesse período. Então, a regulação. O seu microfone desligou, Valdo. Voltou a ligar? Voltou. Tem alguma coisa que não está dando certo. Bom, o sistema de regulação humano que prepara um futuro, vamos dizer, futuro glorioso para a humanidade, se ele ocorrer, é baseado na ideia de solidariedade, de cooperação, e o instrumento disso é a democracia, é a liberdade. A liberdade. A democracia é uma forma da liberdade. A liberdade é escolhas por consenso e persuasão, definidas por consenso e persuasão. João,
descarto nenhuma alternativa. Eu não acho que as sociedades possam funcionar sem que alguma coisa seja, vamos dizer, não tem nenhum político genial que não tenha sido um cara conciliador. Nenhum. Nenhum grande político. Um dos caras mais radicais que eu conheci na política chamava Charles de Gaulle, que dizia assim: pode fazer tudo, menos entregar aos partidos e grupos o domínio do Estado. Ainda assim, ele fez conciliação a vida dele inteira. Ele conciliou com todo mundo. Né? Eu concordo com você com a conciliação. Agora, a conciliação não pode admitir esquecimento, cara. Não pode. Não pode. Eu não posso me esquecer, João, que um juiz ganha 100 mil por mês. Um país igual esse aqui. Os generais estão ganhando 100 mil, 110 mil. Essa semana saiu aí o salário de alguns dos generais do governo, 110 mil. Minha Nossa Senhora, o que é isso? Então, eu posso perdoar tudo, mas não posso esquecer isso, não. Por exemplo, nós não podemos esquecer que os militares encheram o saco da história do Brasil. Pô, um cara que a gente dá arma não pode dar poder. Senão não tem graça mais. Agora, dar 100 mil reais por mês é dar muito poder. Por isso que eles não querem sair do poder. Estão, inclusive, ameaçando aí de não ter eleição. Isso é bobagem. Isso é só ameaça besta. Vai ter eleição e não tem nenhuma dúvida disso. Que na etapa atual do desenvolvimento humano, ninguém aceitaria uma besteira desse tipo. E se ocorresse, não ia durar muito tempo. Aí é que é ruim. Porque se ocorrer, depois vai ser um negócio meio agressivo. Então, eu concordo com você que dá para fazer uma conciliação. Mas tem que ser um negócio muito cuidadoso. A gente tem que ter limite para essa conciliação. Tá? Eu vejo, tem um cara aí, um cara de São Paulo que foi deputado, que eu esqueço o nome dele, que era assim, lá com Lula, com PT e tal, que agora fica aí defendendo ditadura militar. Um vagabundo desse tem de ser cobrado de alguma maneira, né? Não pode continuar. Então, eu concordo com você. É possível conciliar, mas com muito cautela. Eu concordo com o Jackson. O indivíduo. Claro que o indivíduo não é mais importante que a sociedade, de jeito nenhum. Mas uma sociedade que não respeita o indivíduo não tem futuro. E respeita o indivíduo como? Baseando as escolhas no consenso e na persuasão. Tudo por consenso, tudo através da persuasão, a busca do consenso. Esse mundo é possível. Ele não é um mundo impossível, não. Mas não é fácil. É uma construção penosa, muito penosa. E aí, eu vou insistir. Eu acho que a crise da natureza, a crise das nossas relações com a natureza, vai ajudar nisso aí. Vai ajudar. Porque, no fundo de tudo, no fundo, eu disse que nós caminhamos para um aumento da complexidade e da ordem.
Entenda que não é a ordem no sentido disciplina, não é essa ordem, não. A ordem é complexidade, mais complexidade. Contato, confronto, conflito. Isso é ordem do ponto de vista termodinâmico. Como se obtém isso? Como que isso funciona? Funciona mediado pela eficácia da sobrevivência. No fundo, tudo se resumirá na eficácia da sobrevivência. A hora que a sobrevivência estiver ameaçada, a humanidade vai encontrar caminhos. E eu estou dizendo que a natureza está ameaçando a sobrevivência do homem. O que nos obriga a encontrar caminhos, a mudar o nosso rumo. Não tem outro jeito, tem que mudar o nosso rumo. E essa mudança, insisto, Jackson, sinaliza com autonomia, ou seja, o indivíduo, o desenvolvimento do indivíduo, e com a emancipação, ou seja, a sociedade cada vez mais livre, integrada e solidária. É isso que eu tinha a acrescentar. Muito obrigado. Então, eu vou encerrar por enquanto, né, as nossas conversas, convidando para as próximas sessões. Um abraço para todos. Quem